Olá, meus irmãos, que bom podermos estar aqui mais uma vez juntos, estudando a Palavra de Deus, estudando aqui o panorama bíblico. A começar pelo Velho Testamento, estamos estudando todo o Antigo Testamento, e essa primeira parte vai de Gênesis a Cantares, né? Nós estamos estudando o panorama de cada um dos livros, tentando entender qual é a mensagem central de cada um dos livros, do que trata, qual é o pano do fundo, quando foi escrito. Então a nossa ideia é podermos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, aprofundar no conhecimento do texto bíblico, conhecermos mais de perto os textos que nós estamos trabalhando, o texto da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar num estudo que muitas vezes as pessoas renegam, né? Um livro que muitas vezes as pessoas renegam porque acham que é muito difícil de estudar, e nós vamos entrar nesse texto daqui a pouco. Nós vamos começar daqui a pouco aqui estudando. E eu espero que você tenha gostado de estudar Gênesis e Êxodo. Espero que você tenha achado interessante o estudo de Gênesis e Êxodo. Hoje nós vamos então começar com Levíticos. Isso, o livro de hoje é Levítico. E o livro de Levítico é um livro que muitas vezes, muitas pessoas não têm ânimo para estudá-lo, não gostam porque é muito complexo, muito difícil, muito chato às vezes, porque tem muitas leis, trabalha com muitas leis, e aí a gente se pergunta como isso se aplica para mim, como é que isso serve para mim, como isso vai servir para o meu dia a dia, para a minha vida, de que maneira isso serve a mim. Então é isso que nós vamos fazer hoje, estudar Levíticos e aprender de que maneira nós podemos trazer esse texto e aplicar para nós. Algo que eu não disse nas outras aulas, mas vale a pena agora: não faça esse curso, não faça esse momento, não estude não tenha esse tempo aqui de estudo do panorama bíblico sem uma Bíblia na mão. É claro, se nós estamos estudando Bíblia, vamos ler Bíblia. Tem uma Bíblia aí do lado, tem o seu material de estudo, né? Um caderno, um lápis. Fique aí, anote, escreva, aprenda, faça perguntas, mande perguntas. Eu quero ter o prazer de responder as perguntas dos irmãos. Então, se de repente a gente não responde as perguntas, se não tem perguntas, não tem por que eu responder, e aí acaba que a aula fica bastante enfadonha para você, tá ok? Eu, para estar aqui com vocês, tive que fazer inúmeras perguntas para o texto, fazer boas perguntas para o texto, questionar o texto, aprender o texto. Então, hoje nós vamos estudar Levítico, e Levítico é uma oportunidade muito grande da gente entender como essas leis, como as leis aplicavam-se ao coração do povo de Israel, de que maneira, como isso serve para nós hoje. Então fique atento, vamos juntos lá. Qual é a intenção da nossa lição? É entender a relevância do livro de Levítico. Para que ele serve? Colocar a santidade como alvo na nossa vida. Então isso é muito importante. Identificar algumas áreas da vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor, que precisam ser adaptadas, melhoradas, consertadas em nós, em relação àquilo que Deus espera de nós. Então, estude comigo o livro de Levíticos. Vamos juntos meditar neste livro, que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. E para começarmos, vamos aqui. Qual a importância desses livros que estão aparecendo aqui na tela para você? Qual a importância desses livros para você? Como esses livros de leis servem para a sua vida? O que eles servem para você? Por exemplo, nós temos aqui a Constituição, né? Nesse aqui é a Constituição de 1988, que ainda vigora como a Constituição do nosso país. Do lado de cá nós temos Código Civil, Código Processo Civil, Código Comercial, Constituição Federal, Legislação Civil, Processual, Civil e Empresarial. Então nós temos aqui a revista dos tribunais, mas é uma revista onde tem todos os códigos civis para o nosso povo, para que governe a nossa nação, que governa o nosso procedimento enquanto cidadão de uma nação. Então isso aqui é o Código Civil brasileiro. Qual a importância dele para mim? Qual a importância dele para você? Né? Do outro lado nós temos aqui, por último, o Código de Trânsito, a legislação de trânsito do Brasil. Então isso aqui, para você tirar uma habilitação, você precisa disso, né? Qual a importância desse código para você? Qual a importância desse material para a sua vida? Como ele serve à sua vida? Já perceberam que sem leis não há governo? Sem leis o povo vive desgovernado? Já perceberam que sem lei o povo não tem uma orientação? Então é disso que eu quero falar com você hoje. É sobre isso que eu quero conversar com você. Será que as leis da palavra de Deus perderam o sentido? Será que porque nós vivemos na graça, nós não temos mais que obedecer às leis do Senhor, à orientação da palavra de Deus?
Será que porque nós vivemos agora como um povo salvo por Jesus Cristo, o resto não tem mais serventia, não tem mais valia? Reflita aí um pouquinho sobre isso. Pensa aí um pouquinho nessa questão. Reflita nesse ponto juntamente comigo. Já ouviu aquele ditado que diz assim, que as leis ou as regras foram feitas para serem quebradas? Você já pensou nisso? Já refletiu sobre isso? É verdade? As regras foram feitas para serem quebradas? As regras foram feitas para serem destroçadas, para serem destruídas, para serem rejeitadas? Isso é verdade? É verdade para a sua vida? Então reflita um pouquinho comigo nesse tema, reflita um pouquinho agora, porque nós vamos falar um pouquinho sobre leis, sobre o livro das leis. E eu quero que você pense qual a importância, qual a relevância dos livros da lei para minha vida hoje, para a sua vida. Então nós vamos aqui numa breve introdução. Você tem percebido que a gente sempre fala acompanhando os slides, né? Então aqui a gente vai acrescentar algo que não está nos slides. E lembrando que os slides, aqui as aulas, são baseadas em 2 materiais. Né? Um primeiro material, que é da Editora Cristã Evangélica, que é esse material aqui, né, da Editora Cristã Evangélica. São 4 livros, 4 livretos, e nós estamos embasando as nossas aulas nesses livretos e também no material do pastor Edson Almeida. Então vai ter sempre citação dele aqui, eu vou estar sempre dizendo, né, o pastor Edson Almeida é um grande amigo e ele tem um material muito legal e eu estou usando o material dele, que é para juntar aqui e fazer uma boa ferramenta, né, um bom conteúdo para a sua vida. E óbvio que não é tão profundo, não é muito profundo, não digo do material do pastor Edson Almeida ou da Editora Cristã, mas não é tão profundo que você possa falar assim, nossa, quanta coisa difícil, eu não consigo entender nada disso. Mas também não é tão raso que você possa dizer, eu não entendi nada porque disso tudo eu já sabia. Então a ideia aqui é aprofundar um pouco mais no conhecimento. E à medida que você for ganhando gosto pelo conhecimento da Palavra de Deus, você vai buscando outras fontes, outros conhecimentos e crescendo. Mas para ir aqui para a nossa leitura, eu quero compartilhar com você então a nossa introdução. A leitura do livro do estudo de Levítico exige sempre um pouco de preparo e pesquisa de expressões pouco comuns que não fazem parte da nossa cultura nem da nossa vida. Como? Como assim, pastor? Levirato. Você já ouviu essa palavra antes? Você sabe o que significa levirato? Nazireado. Você já ouviu essa palavra? Holocausto. Você sabe o que significa? Não, holocausto eu sei. Aconteceu lá o holocausto na década aí com a Alemanha. Não é desse holocausto que eu estou falando, não. Não é desse aí, não. Muito embora ele seja importante, mas não é desse que eu estou tratando. Você já ouviu falar sobre esses temas? Levirato, nazireado, holocausto, etc. Então o livro de Levíticos ajuda-nos a compreender sobre isso. Eu não vou abordar nenhum desses temas aqui com profundidade, então você vai ter que pesquisar. Você vai ter que ir lá, pesquisar, entender o que significa, pegar um bom dicionário, pegar uma boa bíblia de pesquisa e estudar. Você precisa fazer isso, desenvolver o gosto pela leitura, pelo estudo, pelo conhecimento. E eu tenho certeza, Deus vai te falar profundamente ao seu coração. A missão de estudar Levítico não é impossível. Então estude a lição com afinco e você vai estar pronto para entender melhor esse livro e aplicá-lo à sua vida diária. Então vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Levítico. Autor, possivelmente Moisés. Né? Está quase certo de que os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os chamados livros de Moisés. Então ele escreveu. Então nós temos alguns dados, daqui a pouco nós vamos entrar aí, que podem indicar Moisés como escritor de Levítico. A data entre 1440 e 1410. Lembrando que nós estamos contando ao contrário, né? Nós estamos contando aí de trás para frente. Então é antes de Cristo, a contagem é segundo o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos. Essa contagem é de trás para frente quanto antes de Cristo, e depois de Cristo ela segue aí a contagem crescente como nós temos. Então 1440 a 1410 antes de Cristo. Então possivelmente essa seria a data da escrita do livro de Levítico. O local, na viagem pelo deserto, enquanto estavam no caminho pelo deserto. Mais precisamente, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mais precisamente depois que as leis foram dadas no Monte Sinai. Então,
ali especificamente depois que as leis foram entregues a Moisés no Monte Sinai, que o livro de Levítico poderia estar sendo escrito. O alvo, sempre o povo de Israel. Nesse caso, o povo de Israel estava sendo conduzido pelo deserto, estava aprendendo a ser uma nação, a ser um povo. E eles precisavam de algumas coisas: governo e, outra coisa, lei. Eles precisavam de lei. Deus estava dando a eles a lei que eles necessitavam para a vida deles. Deus estava fornecendo-lhes aquilo que eles precisavam para crescer enquanto povo, enquanto nação. O versículo-chave está lá em Levíticos capítulo 11, verso 45. Vamos ler? Levítico capítulo 11, verso 45, diz assim, deixa eu abrir aqui para você ler, para ler juntamente com você. Então, abra sua Bíblia agora, Levítico 11, 45, diz assim o texto da palavra de Deus: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o versículo chave do livro de Levítico. Esse é o versículo chave que nós temos para aprender e aprofundar mais no conhecimento do livro de Levítico. Então vamos juntos aí. Palavra-chave: santidade. Sede santos, porque eu sou santo. As leis vieram para dizer ao povo exatamente isso, para apontar ao povo exatamente isso: ser santo para o Deus santo. As leis serviam com esse propósito. Mais um pouco sobre a visão panorâmica de Levítico. Aqui vem algumas informações que o pastor Edson compartilhou. Eu acho fantástico isso aqui. Embora nunca seja mencionado no livro de Levítico que Moisés seja o seu autor, seu nome é mencionado várias vezes como aquele que recebe de Deus uma revelação direta. Então você vê lá, Levítico capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 1, capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 1. Então eu vou ler só o primeiro, só para você ter uma noção do que está tratando. O Senhor chamou a Moisés e da tenda da revelação disse-lhe. Então o Senhor chamou Moisés e da tenda da revelação falou com ele. Então, possivelmente Moisés teria sido o escritor, porque Deus está falando ao seu coração. Deus chama Moisés para falar com ele. Há razões internas no livro que apontam para a autoria mosaica, ou seja, que Moisés foi quem escreveu, como material contido no livro que fora revelado no Sinai, capítulo 7, 32, capítulo 27, verso 34, e que dá continuidade no material final do livro de Êxodo, dedicado ao tabernáculo. Por exemplo, capítulo 7, verso 32 de Levítico diz assim: dareis ao sacerdote a coxa direita dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas como uma contribuição. Então isso aqui é a porção dos sacerdotes, algo que já vinha sendo ensinado, que já vinha sendo orientado ao povo desde Êxodo, e agora estava sendo aqui mais uma vez ensinado, mais uma vez passado aqui, revelado e dado. Possivelmente Moisés então estava junto com o povo. O livro é produzido na mesma data de Êxodo, entre a consagração do templo e a partida no Monte Sinai, que aconteceu entre 1 de Nisan e 20 de Iyar, de 1445 a.C. Um mês e meio aproximadamente o livro de Levíticos havia sido dado a Moisés nesse período. Então é que entende-se que o livro de Levíticos foi produzido, por assim dizer. Então aqui é um dado bastante preciso que fala sobre quando o livro de Levítico poderia ter sido produzido para o povo de Israel. Só para a gente ter uma noção de quão importante isso era, irmãos. Eles consideravam, e ainda consideram, muitos judeus ainda consideram, o livro de Levítico como, não apenas o livro de Levítico, mas todos os livros de Moisés, ainda como a norma para o povo. E eles olham para esses livros e obedecem essas leis com muito afinco ainda hoje, levam muito a sério. Então é importante a gente estudar com seriedade para não fazermos vista grossa a esses ensinamentos, não desconsiderarmos muito da história deste povo que Deus usou para abençoar a minha vida e a sua vida. Então esse material aqui agora dessa página é produção do pastor Edson Almeida, e aí para a sua vida algo importante para você. Guarde isso no seu coração, anote, escreva, pesquise, né? Não deixe de lado não. Ok?
mais um pouco sobre a visão panorâmica, nós temos então algumas coisas sobre o livro de Levítico. Nós temos então 2 pontos principais. Agora aqui, segundo o material da editora Cristã Evangélica, Levíticos capítulo 1 até o capítulo 10, nós temos os sacrifícios. E Levítico capítulo 11 a 27, nós temos a lei. E aí, em Levíticos do 1 ao 10, nós temos sacrifícios de sacerdotes, caminho de Deus, como se aproximar do Deus Santo, falando sobre salvação. Então, os sacrifícios com o fim de ajudar o homem a ser salvo, de levar o homem mais perto de Deus, no que diz respeito à salvação. E do capítulo 11 até o capítulo 27, nós temos a lei sobre a vida, sobre a caminhada com Deus, como viver com Deus Santo. E aí, então, esse ponto é santificação. Pastor Edson traz uma outra visão panorâmica, um outro esboço, e no seu esboço ele traz da seguinte maneira: do capítulo 1 até o capítulo 17, a maneira apropriada para se aproximar de Deus. E aí tem então todas as leis sobre ofertas a serem apresentadas, está do capítulo 1 até o capítulo 7, do capítulo 8 ao capítulo 10, os sacerdotes, do capítulo 11 ao 16, purificação do povo, indivíduo, nação, e do capítulo 17, o altar. E a partir daí, do capítulo 18 até o 27, a maneira apropriada de andar na presença de Deus. 18 a 20, regulamentos para o povo, 21 a 22, regulamentos para os sacerdotes, 23 a 24, regulamentos para as festas, 25 a 27, regulamentos para a ocupação de Canaã. Então, aqui nós temos uma outra visão, um outro esboço do livro de Levíticos. Primeira parte, a maneira apropriada para se aproximar de Deus. Segunda parte, a maneira apropriada para andar em sua presença. Então nós temos 2 tipos de esboço. Pega o vídeo, volta um pouquinho, veja o primeiro esboço, veja o segundo esboço, estude Levíticos, olhe Levíticos sobre essa visão, e aí você vai conseguir aprender muito sobre o livro de Levíticos. Então, algumas grandes ideias sobre o livro de Levítico. 2 grandes ideias, na realidade. A primeira: o Senhor provia os sacrifícios para dar ao homem oportunidades de ter comunhão com Ele, e as festas para que essa comunhão fosse mantida e celebrada. E o pastor Edson deu uma outra grande ideia, que foi: a santidade de Deus exige separação, santidade do homem também, conforme suas orientações, para a manutenção de sua presença entre o povo escolhido e seus indivíduos. A santidade de Deus exige separação, santidade, conforme suas orientações para a manutenção de sua presença entre o povo escolhido e os seus indivíduos. Em outras palavras, o que o livro de Levítico quer nos ensinar é que a primeira parte do livro nos ensina como andar com Deus, o desejo de Deus pela salvação do homem, como andar com Deus, mas o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que é necessário para a sua proximidade, e aí, na segunda parte, o que é necessário para viver. Então, leis para a cerimônia no que diz respeito ao perdão de pecados, a aproximação de Deus, e segundo, leis para como continuar: salvação, santificação, o que é necessário para ter perdão dos pecados e o que é necessário para continuar vivendo em santidade. Então são 2 lições importantes aí no livro de Levítico, 2 lições importantes que a gente vai aprender aí nesse livro de Levítico. Levítico, manual dos pastores. Na realidade, naquele tempo ainda não se denominava o sacerdote, ou não se tinha um sacerdote como um pastor. Depois foi levando esse nome, mas o sacerdote ele tinha essa função de ser pastor, de ser orientador, de caminhar junto com o povo, de orientar o povo naquilo que Deus queria para a vida deles. Então Levítico descreve como os sacerdotes deveriam se comportar, como deveriam conduzir a sua vida espiritual e a vida espiritual da nação. Começa descrevendo os sacrifícios e depois trata sobre os sacerdotes. Agora, é por acaso isso? Não, certamente que não é por acaso. Por que não é por acaso? Como as pessoas encontrariam perdão para os pecados antes da vinda de Jesus? O que Deus estabeleceu para eles sobre o perdão dos pecados, sobre como buscar o perdão para os pecados? O que Levítico nos ensina sobre isso? Como é que o povo alcançava? Como é que o povo fazia? O que o povo deveria fazer para ter o perdão dos seus pecados? Como é que Deus orienta isso? Antes de Jesus, como é que eles eram perdoados dos seus pecados? Segundo, como podiam continuar sendo santos antes da presença do Espírito Santo habitando no salvo em Cristo Jesus? Sem a presença do Espírito Santo,
sem a orientação do Espírito Santo, como é que o povo vivia uma busca pela santidade? Como é que o povo vivia uma busca pelo perdão dos pecados? Como é que o povo vivia uma busca pela santidade antes da descida do Espírito Santo, antes da pessoa de Jesus Cristo, antes de Jesus ter vindo e morrido em nosso lugar naquela cruz? Como é que o povo fazia? Levítico vem para mostrar isso. Vem para nos mostrar que era necessário sacrifício. O sacrifício para a obtenção do perdão de Deus e que era necessário as leis, as normas para estarem vivendo em santidade diante de Deus. Sem os sacrifícios não haveria nenhuma maneira de aproximação do povo com o Senhor. Então não tinha como se aproximar de Deus sem os sacrifícios. Não havia como. Era necessário haver os sacrifícios para que o povo pudesse se aproximar de Deus e andar com Deus e viver com Deus. Vamos lá? Quais são os destaques que nós podemos ter no livro de Levítico? Por exemplo, alguns destaques. No Novo Testamento, o livro de Levítico pode ser comparado ao livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o par de Levítico, enquanto Hebreus do Novo Testamento aborda tudo sobre a lei e sobre como compreendermos com profundidade a lei. No Velho Testamento nós temos Levítico nos ensinando. Então, o livro de Levítico é para o Velho Testamento o que o livro de Hebreus é no Novo. Então, o Levítico nos ensinava como você deve andar, e no Novo Testamento Hebreus é claro nisso. Ele ajuda-nos a compreender como entender toda essa lei. Vamos ver um pouquinho aí? Um detalhe muito importante a respeito de Levítico é seu par no Novo Testamento, Hebreus. A carta informa aos crentes como a obra de Cristo supera todos os rituais do Antigo Testamento, tanto para a salvação quanto para a santificação. Observe alguns contrastes interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, sacerdócio. Eu vou pegar aqui alguns, mas eu vou deixar tudo isso aqui como tarefa para a sua vida, tá bom? Quero que você faça isso aqui, pare o slide, pare o vídeo e pegue essas anotações e pesquise. Se precisar dos meus slides, é só pedir, eu mando o slide para você e você pode fazer a sua pesquisa e pode estudar Levítico e aprofundar no conhecimento de Levítico e agora também um pouquinho de Hebreus, né? Mas vamos lá. Levítico 8, 1 e 2 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Tomarão e seus filhos e também as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Levítico falando sobre o sacerdócio, né? Toma Arão e seus filhos. Agora, lá em Hebreus capítulo 4, no verso 14 a 16, nós temos o sacerdócio messiânico de Cristo. Enquanto lá em Levítico Deus estava dizendo para Moisés tomar Arão e prepará-lo para o sacerdócio, olha o que Cristo veio fazer por nós em Hebreus capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Olha só. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Se você pegar o capítulo 8, 1 e 2, ou mais ali do capítulo 8 de Levítico, você vai ver que Deus manda que Moisés prepare Arão e seus filhos para o sacerdócio. Mas para isso, Arão e seus filhos precisavam ter primeiro os seus pecados perdoados, para que pudessem depois oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 a 16, nós temos Cristo, que não precisa de nada disso. Cristo que não precisa de perdão de pecados, porque Ele nunca pecou. Ele é o sacerdote perfeito. Enquanto o sacerdócio arônico era imperfeito, o sacerdócio de Cristo é perfeito. Enquanto Arão precisava de ser primeiro perdoado para depois oferecer a oferta, Cristo podia oferecer a sua oferta sem preocupações, porque Ele não precisava ser perdoado dos seus pecados, porque Ele era perfeito. Agora pega todos os outros textos aqui da nossa lista, dá uma olhada em tudo aí, avalie, olha lá como é que era, como é que fazia, o que acontecia, o que Levíticos exigia e como é que
no Novo Testamento aponta para Cristo. Então esses são alguns destaques. Eu não vou ler todos, você tem que pegar aí o slide, se você quiser, é só me mandar lá no meu WhatsApp, está à disposição, aí na abertura do vídeo tem, no final do vídeo também tem o meu WhatsApp, é só mandar, ou mande aí o pedido do slide, eu mando para você, sem nenhum problema, eu envio os slides que a gente está usando aqui na aula, ou simplesmente pause o vídeo, pare o vídeo, agora, anote tudo e estude até aprender, ok? Vamos lá? Mais alguns destaques. Os sacrifícios oferecidos pelo povo. Entenda que o trabalho para que o povo pudesse ter o seu pecado perdoado era imenso. A fim de entender o trabalhão que dava para seguir o Senhor naquela época, note a tabela dos sacrifícios. Olha só. Quais eram os sacrifícios? Holocausto. O que era o holocausto? Expiação pelo pecado geral. Então, lá em Levítico, havia uma oferta. Animal de acordo com as posses do ofertante, sem defeito. Cristo é a entrega total e suficiente para nos resgatar do pecado. Enquanto a oferta do holocausto tinha que ser algo praticamente anual, Cristo fez de uma vez por todas. Manjares, gratidão a Deus, sempre nas celebrações, as ofertas de manjares, cereais. Cristo é gratidão a Deus, perfeito sacrifício, em perfeita humanidade de Cristo. O sacrifício perfeito. A oferta pacífica, gratidão e desejo de comunhão com Deus. Era necessário uma oferta de um boi, um carneiro ou bode sem defeito. Por Cristo nós temos paz com Deus. Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Sacrifício perfeito. Pelo pecado, perdão de pecados não intencionais. Era necessário dar um boi ou um bode sem defeito. Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Ele já ofereceu sacrifício pelos nossos pecados. Não precisamos oferecer mais sacrifícios. A culpa, perdão dos pecados específicos, um carneiro sem defeito. Cristo levou a nossa culpa e pagou o preço que devíamos ter pago. Não precisamos mais de sacrifício. Cristo se tornou sacrifício pelos nossos pecados. Outros destaques no livro Levíticos. As festas bíblicas. Além dos sacrifícios de lei, para o perdão do pecado, para buscar uma comunhão com Deus, para manter a comunhão com Deus, era necessária a prática e as celebrações de festas. O livro nos ensina ao povo a celebrar ao Senhor. São as famosas as festas bíblicas, as celebrações, como sábado, a Páscoa, as primícias, festa das primícias, festa das semanas, festas das trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, e todas elas tinham um propósito, ensinar algo para o povo, fazer o povo lembrar de algo que Deus havia feito por eles. O que devemos notar é que todas tinham um propósito em relação ao povo e mantinham Deus como centro de tudo que era feito. Por exemplo, a festa da Páscoa, comemorar a libertação do povo de Israel. A de Pentecostes, dedicar a Deus a colheita. A data da festa da Páscoa, dia 14 de Nisan, de Pentecostes, 6 de Sivan, né? Tem aí a correspondência com a nossa agenda, depois a gente faz isso aí, tá? Eu não preparei isso aqui. Características principais da festa da Páscoa: um jantar que lembrava Israel como o Senhor agiu na libertação do seu povo. Uma característica principal da festa de Pentecoste: o sacerdote apresentava ao Senhor o molho da colheita do ofertante. Em outras palavras, a festa da Páscoa tinha como propósito comemorar a libertação do povo de Israel, e um jantar era celebrado para lembrar disso. A festa de Pentecostes servia para dedicar a Deus a colheita, era uma forma de agradecer a Deus pela colheita que havia sido feita, e uma característica era apresentar o melhor da colheita ao Senhor, ofertar o melhor da colheita. Era dado um molho dessa colheita ao ofertante, né? O sacerdote apresentava ao Senhor o molho da colheita do ofertante, dava o melhor dessa colheita ao Senhor, né? Dia da expiação, o propósito era oferecer sacrifício para receber o perdão que dava vida. A característica dessa festa ou dessa celebração era uma oferta queimada pelo pecado que era oferecida ao Senhor. A festa dos tabernáculos era para lembrar o povo do tempo de peregrinação no deserto, e eles por 7 dias moravam em cabanas para lembrar o tempo que habitavam nas cabanas do deserto. E ainda hoje eles fazem as festas dos tabernáculos em algumas circunstâncias,
para lembrar como era, o que eles deveriam fazer, como é que deveria ser a vida deles, como era a vida deles no deserto e a libertação que Deus trouxe. Então essa festa era para lembrar. Uma coisa interessante que a gente deve trazer para a nossa mente é qual a diferença entre levita e sacerdote. Tinha diferença? Tinha. Você sabe diferenciar entre levita e sacerdote? Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Você sabia disso? E outra coisa, sabe que não existe mais levita no nosso tempo? Não existe mais levitas. Às vezes a gente fica ouvindo algumas igrejas, não, os músicos da igreja são levitas. A menos que ele saia flutuando, não é levita coisa nenhuma, né? Não levita de jeito nenhum. Irmãos, desculpa a brincadeira, mas levita aqui nada tem a ver, não existe levita nas nossas igrejas. Não existe, não é isso, esse é o propósito. Levita era uma parte, era a tribo, era uma das partes, era a tribo de Levi, uma das tribos, uma das 12 tribos do povo de Israel. E dessa tribo o Senhor consagrara, que fora consagrada ao Senhor em lugar dos primogênitos que tinha tomado do Egito. Eles não tinham parte na divisão da terra e eram sustentados, os levitas eram sustentados pelas ofertas e dízimos oferecidos a Deus. Então toda oferta e dízimo levada ao templo era destinada para o sustento dos levitas. E em compensação, os levitas dedicavam a sua vida ao Senhor. Dentre os levitas eram tirados os sacerdotes, que serviam no templo para orientar o povo. E dentre os sacerdotes, um era o sumo sacerdote. E ali eles serviam para orientar o povo, os sacerdotes serviam para isso. E os levitas, de um modo geral, serviam para estar no templo, na casa, chamada casa de Deus. E ali eles adoravam, ali eles serviam, ali eles trabalhavam para o Senhor. Então nós podemos fazer uma ligação e dizer que os músicos da igreja são levitas. Eles não vivem exclusivamente para isso. Eles não são sustentados pelos dízimos de ofertas. Eles não são parte da tribo do povo de Israel. E aliás, o livro de Levítico tem ligação com esse título, Levi, né? Então é só para os irmãos entenderem um pouquinho aí. Então não cai nessa, não existe levita na igreja hoje. Não existe levita, né? Os músicos da igreja não são levitas, tá? Não entra nessa história não. Uma outra curiosidade no livro de Levítico é o próprio nome do livro, né? O nome em hebraico, que é Ele chamou, é uma frase que está logo no início do livro. Se você pega lá, você vai ver a primeira expressão, né, do livro que está lá, chamado por Deus, vai entrar. Então essa ideia, esse pensamento do livro, que é exatamente isso, aqueles que foram chamados por Deus, que foram tirados por Deus para serem o povo de Deus, devem viver também de modo digno de Deus. Então é importante porque Deus chama Moisés para fora do arraial e lhe dá instruções essenciais para a vida do povo no deserto e futuramente na terra prometida. E é interessante quando a gente pega isso e pensa no que diz respeito à igreja, a palavra igreja, eclesia, significa exatamente isso, chamado para fora. Chamados para uma nova vida, chamados para sair do padrão do mundo para viver segundo o padrão de Deus. Seguindo ainda no livro Levítico, nós temos que o Levítico é um livro central do Pentateuco. De um lado nós temos Gênesis, Êxodo, do outro nós temos Números e Deuteronômio. Então Levítico está entre Gênesis e Êxodo, que tratam da ruína e do plano redentor de Deus, e Números e Deuteronômio, que preparam o povo para a conquista. Então Levítico ali é a norma, né? É o que vem para trazer uma luz sobre aquilo que foi perdido em Gênesis e Êxodo e preparando o povo para uma nova vida, como está lá em Números e Deuteronômio. Então Levítico, o livro, está no centro, né? No meio. Ainda uma outra curiosidade em Levítico é a ênfase no número 7. A gente vai ver isso muitas vezes. Por exemplo, o sétimo dia, que é o sábado do Senhor, o sétimo ano, chamado ano sabático. O ano jubileu, que é o 7 vezes 7, né? 7 semanas de anos, que era igual a 49, e após o 49º ano, o 50º ano, que é o ano do jubileu. O Pentecostes, 7 semanas após a Páscoa. No sétimo mês, a festa das trombetas, dos tabernáculos, a expiação. Né? O Pentecostes, que durava 7 dias. A Páscoa, que durava 7 dias. Então, eram celebrações que sempre lembravam e traziam a ideia do número 7. E às vezes a gente pensa assim, mas o que isso significa? Como isso se apresenta para nós? Qual o significado disso para nós? Nada, essa é uma ênfase dentro do próprio livro. Né? E muitos entendem que o número 7 é o número da perfeição, mas essa é uma ênfase no próprio livro de Levítico.
Outra coisa importante que a gente deve olhar para Levítico e aprender em Levítico são as doutrinas. Nós temos aí a doutrina da santidade de Deus. Deus é santo, capítulo 11, versos 44 e 45 de Levítico. Ele vai falar sobre isso, sobre um Deus santo, mas um Deus santo que requer também santidade daqueles que querem manter uma comunhão com Ele. Não é um Deus santo qualquer, mas um Deus que requer santidade daqueles que querem viver com Ele e para Ele, né? Ainda temos também que Deus tem prazer em habitar o seu povo, com o seu povo. Ele está criando um tabernáculo para isso. A palavra tabernáculo significa exatamente habitação. É o momento, Deus vai estar entre o seu povo. Ele está dando ordens para a construção do tabernáculo, a fim de poder habitar entre os seus, de como deve ser a celebração, porque Deus tem prazer em estar entre os seus. Deus é quem estabelece a maneira como deve ser adorado. Isso é uma das doutrinas fantásticas dentro do livro de Levítico. Não é, o homem não adora como quer, mas como Deus quer. Deus coloca as normas como Ele quer ser adorado. Não é como o homem deseja, eu vou adorar a Deus do jeito que eu quero. Não, Deus não coloca assim. Deus estabelece a maneira como deve ser adorado. Deus estabelece a forma como o homem deve adorá-lo. Então não é uma adoração que eu escolho como deve ser. Não, é uma adoração como Deus quer que seja, né? No modelo de Deus. E outra coisa que a gente percebe muito, outra lição, é a morte substitutiva pelo perdão dos pecados. Isso é muito ensinado dentro do livro de Levítico. Como a morte substitutiva pelo perdão do pecado acontece. O fato de Deus permitir que o cordeiro seja morto, ou Deus exigir que um cordeiro seja morto para que o seu pecado seja perdoado, para que o pecado do povo, para o pecado de um homem seja perdoado. Então alguém morria em favor de outro. Você consegue pensar isso em algum outro lugar da Bíblia? Sim. Jesus. Morte substitutiva. Cristo morre em favor dos seus. Não é à toa que João chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer em substituição a mim. Ele morre em meu lugar. Essa morte substitutiva começada a ensinar lá em Levítico. Vamos concluir então a nossa lição? Vamos pegar aqui alguns aprendizados para a nossa vida? O livro de Levítico parece insípido, difícil de ser lido, mas se for entendido como o livro que prepara o caminho para compreendermos a necessidade e a eficácia do sacrifício de Cristo, será uma leitura muito agradável. Então leia Levítico entendendo aos olhos de Hebreus, ou tente ler Levítico e Hebreus junto para que você possa ter uma visão melhor. Outra lição que nós aprendemos em Levítico: os tipos e sacrifícios provisórios que se apresentam em Levítico são cumpridos e explicados no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus, foi o que eu acabei de dizer. Então leia Levítico e Hebreus em paralelo e descubra verdades maravilhosas para a sua vida. Por exemplo, sacrifício substitutivo. Como Deus quer que nós o adoremos, como Deus quer que você o adore. Assim como Levítico havia regras e leis para o povo de Israel, nós vamos ver no Novo Testamento, não é diferente. Deus também tem normas para o cristão, Deus também tem algo que Ele deseja para o cristão. Deus é um Deus santo e Ele exige que os seus o adorem também em santidade. Deus determina a forma como Ele quer ser adorado e como nós devemos viver para Ele. Então não é uma adoração aberta de qualquer jeito, mas é no modelo que Ele deseja. Vamos aplicar algumas lições para a nossa vida então? Vamos lá? Primeira coisa que nós devemos trazer para a nossa vida e que nós aprendemos com Levítico: devemos agradecer pelo privilégio de nos relacionarmos com um Deus de caráter santo. Então a pergunta é: como agradecer? Como você pode ser grato a Deus pelo privilégio de relacionarmos a um Deus de caráter santo, se não sendo santo também? O nosso alvo deve ser a busca constante por uma vida de pureza. O que eu poderia fazer para ser mais santo a cada dia? Como eu posso ser mais santo a cada dia? Se o meu Deus é um Deus santo e exige que a minha adoração a Ele seja uma adoração santa, a minha pergunta é: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser cada vez mais santo diante desse Deus santo? Precisamos adorar a Deus como Ele quer ser adorado e não como achamos ou desejamos. Como nós sabemos como Ele gosta de ser adorado? Ler Levítico é uma boa ideia. Ler e observar como Deus espera que nós o adoremos.
com santidade. Acima de tudo, com santidade. Com o coração voltado a Ele. Entregue, completamente entregue. E em plena santidade. Temos que conscientizar-nos que a vida de impureza produz a ira de Deus contra nós. Está lá no capítulo 10. Observe o resultado da impureza na vida daqueles que você conhece e na sua própria vida também. Um Deus santo exige uma adoração santa. Então você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Pense sempre nisso. Um Deus santo exige fiéis santos. Um Deus santo requer, deseja que nós sejamos santos. Seja sensível em reconhecer nossos pecados e arrependidos confessemos a Deus, pois Ele tem prazer em demonstrar o seu perdão. Lembre que esse Deus santo a quem nós servimos requer uma adoração santa, portanto, eu devo reconhecer onde é que eu estou falho, eu devo reconhecer os meus erros e devo pedir perdão a Deus para que a minha adoração seja plenamente santa. A esse Deus que é plenamente santo. Amém por isso? Nós chegamos ao final então da nossa lição e o meu desejo é que você possa conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso e possa viver para a honra e glória dele de forma santa. E semana que vem estaremos de volta estudando agora o livro de Números. Não é Deuteronômio, Números, ok? Vai lá, pegue a grande ideia, anote lá as grandes ideias. Se você voltar nos vídeos anteriores, você vai ver a grande ideia do livro de Gênesis, a grande ideia do livro de Êxodo e agora anote também a grande ideia do livro de Levítico. Essa é a minha tarefa para você, além de analisar todos aqueles textos bíblicos que eu dei. Aprenda, estude a palavra de Deus. Tenho certeza que você crescerá e Deus será honrado, glorificado na vida de um servo fiel e santo para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe. Finalizamos por aqui. Até a próxima.